Esse é um lugar muito especial porque em 1935, no dia 20 de setembro daquele ano, houve uma grande comemoração em torno desse lugar quando foi inaugurada essa erma, que quer dizer busto, do Antônio Vicente da Fontoura, com grandes comemorações, aquele que foi o ano de grande celebração no estado todo do centenário da Revolução Farroupilha. O monumento de homenagem que nem é visto pela maioria das pessoas que passa todos os dias pela Praça Doutor Baltazar de Bem. Então esse local é significativo porque lembra esse importante acontecimento dentro da história do Rio Grande do Sul. Que durante 10 anos, todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina também foram convulsionados por essa guerra que é considerada a maior guerra dentro da história do Brasil. Foram 10 anos de lutas, Cachoeira por diferentes momentos e desse período todo de 10 anos, teve por hora mais do lado dos legalistas, que eram os que eram a favor do Império, e por hora também do lado dos farroupilhas, que eram aqueles que proclamavam a República e a liberdade do estado do Rio Grande do Sul, na época uma província, do resto do Brasil. E por que o dia 20 de setembro é comemorado no Rio Grande do Sul? Porque é o dia considerado do começo, não é, da Revolução Farroupilha, quando houve a invasão de Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Em Cachoeira, a repercussão desse fato foi aparecer, segundo a documentação do Arquivo Histórico, 4 dias depois, quando um juiz de paz manda para a Câmara um ofício comunicando que era para as autoridades deixarem toda a comunidade da Vila Nova de São João da Cachoeira unidos em torno da ordem para que, se houvesse algum tipo de violência, que eles se mantivessem tranquilos e respeitando as autoridades legais da época. Então, esse fato acontecido em Porto Alegre no dia 20 já repercutiu muito rapidamente para aquela época em Cachoeira poucos dias depois. E a gente tem em comum aqui que é o desfile, né? O tradicional desfile do Dia do Gaúcho. Sim. Mas isso tudo não é à toa, né? Os cavalos estarem, os animais estarem na rua nesse dia tem um significado. Tem um significado porque tem muito a ver com a cultura, uma cultura agrária do Rio Grande do Sul, notadamente naquela época da Revolução Farroupilha, imagine, 1835 a 1845. Os cavalos eram importantíssimos na vida, não é, das pessoas. Era o modo de transporte deles, era a forma como eles guerreavam utilizando os cavalos. Então, isso também é uma rememoração de um momento histórico e de um tipo de indumentária também que o gaúcho, não é? Que os rio-grandenses usavam naquela época, e todos esses costumes, logicamente tudo isso foi reforçado muito depois da Revolução Farroupilha. Esse reforço vem muito dessa data em que o busto do Antônio Vicente foi inaugurado aqui na praça, em 1935, no centenário da Revolução Farroupilha. Todo esse ideal de gaúcho corajoso, de gaúcho varonil, de gaúcho que buscava a independência, todos esses traços de um homem forte, de um homem aguerrido, foram muito reforçados naquele momento. E as comemorações da Semana Farroupilha desde esse período, e muito reforçadas depois pelo movimento que se teve, liderado pelo Paixão Cortes e outros grandes homens da cultura do Rio Grande do Sul, tudo isso reforçou que no dia 20 de setembro, que é a data considerada da busca da independência do Rio Grande do Sul, uma busca de modificação de um panorama que lhe era desfavorável em 1835, tudo isso reforçou que essa força, essa garra, essa coragem do gaúcho continuasse a ser comemorada todos os anos no dia 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho. Isso tudo que você falou do povo, das características, né? Tudo isso está no hino rio-grandense. Sim, tudo isso está no hino rio-grandense que foi composto lá durante a Revolução Farroupilha. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas
modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. E mostra muito desse ideal, desse homem que busca liberdade, não é? Que traz na bravura um traço cultural importante da sua personalidade, e essa bravura que vai levar, não é, a um estado de independência, a um estado de valorização da terra, da cultura desse povo. Então o hino é realmente uma canção que embala essa força que o gaúcho tem. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda